Boa, boa! Olha nós novamente abrindo mais um episódio consciente. Doutor Renan, o episódio anterior tu sentaste aqui e não vazou, não escapou, agora novamente. Bom, vamos lá. Essa bancada hoje está de peso. Por que que te digo assim? O seu coração bate cerca de 100 mil vezes por dia. Ele é o motor de tudo que você faz. Mas, na correria da nossa realidade digital, onde todo mundo corre atrás de like, metas e urgências, quem é que está cuidando desse motor? Hoje, aqui nessa bancada, a gente recebe um médico que se formou aqui em Presidente Prudente para o Brasil, para o mundo, hein? Ele comunica para todo mundo. Ele se especializou na saúde do coração e entendeu que a medicina de verdade vai além do consultório. Ela precisa estar onde as pessoas estão. Doutor José dos Reis, muito obrigado por estar aqui atendendo nosso convite. E ele também é o criador do projeto Conversa Saudável também, já foi, né? Já foi, já. Seja muito bem-vindo, doutor. Valeu, pessoal. Agradeço aí. Vamos bater um papo, conversar. Ajudar, né, as pessoas. Sim, Tem que sim. ajudar. Essas conversas de bastidor a gente vai poder revelar aqui também ou não? Então, eu já tava fazendo consulta aqui. Até o cara tá suando frio ali já. Você que está nos acompanhando, várias resenhas de backstage. Bom, mas antes, eu vou começar meio formal, depois eu vou soltar aquelas pérolas Sim, claro. do sonoplasta, diretor. Bom, se o doutor fosse cobrar as consultas que a gente fez aqui agora... Eu mando o Pix depois. Tá bom. Doutor, quem que é o homem por trás do estetoscópio? Quando Cara, desliga o celular, chega em casa, quem que é essa pessoa? essa pessoa é o cara lá do interior do interior. A gente Interior. já tá no interior, né? Vim lá de Mirante do Paranapanema, uma cidadezinha pequenininha, 18 mil habitantes, é um bairro daqui de Prudente. Perto dos assentamentos lá. Exato, a capital da reforma agrária, conhecida como a capital da reforma agrária. Fui nascido e criado lá, até vim para cá no terceiro colegial. Toda a minha base, meus pais moram lá ainda, então a gente sempre está indo lá. Eu continuo atendendo lá em Mirante. Amanhã é dia de ir lá, toda sexta-feira eu atendo lá o pessoal. Gosto muito. Povo bom, né? Povo bom. Bom demais, sou, como diz mineiro. Mas Às vezes leva uns presentinhos, né? Leva. Umas galinhas, uns Já patos. ganhei giló, umas coisas inusitadas, assim, sabe? Então, é um cara de lá, simples, casado, uma esposa maravilhosa. Depois ela assistir, né? Tem que... Fazer que senão... com a Priscila. Eu tô casado há 10 anos com ela. Desse casamento aí a gente já tem 3 filhas. A Laura, de 7 anos, a Lívia, de 5, a Luísa, de 3. Sou cristão, frequento aqui a Nova Jerusalém, aqui da Dona Jacinta, no qual o meu sogro é o pastor Nivaldo, que é o pai da Priscila. E tem sido uma bênção. Toda terça-feira tem célula lá na minha casa. Eu sou um cristão, pai de família, e nas horas vagas sou médico também. Tento conciliar tudo ao mesmo tempo aí. E só pra... Já te passo, calma. Me encantou uma coisa, ele é pai de 3 princesas. Três. Acho que se tiver mais umas 3, vai vir tudo mulher, viu? Eu também acho. Se for tentando vir um menino, vai vir outra menina. É que esse aqui é pai de 2. Sou pai de 2. Ele vai tentar a terceira, acho que vai ser a terceira. Mas viu, diz que quando o pai é bonito, tem filha mulher, né? Então é por isso. Eu acho que não vai vir menino não, então. Ô, doutor, antes de passar pro doutor Renan também, o frio que o senhor tem hoje mais é naqueles procedimentos complexos de atendimento ou gravar um vídeo estratégico para as redes? Aquele frio na barriga. Porque eu sei que o senhor se comunica muito bem nesse... Hoje, a gente não pode falar que está longe dessa realidade digital, porque é a verdade, né? Sim. Então, qual que é o maior frio na barriga que dá? Um procedimento ali, ou um atendimento, e aquele atendimento está complicado, ou
ter que comunicar com uma plateia digital que às vezes vem com algumas coisas meio fora do comum e tem que dar aquela ajustada. Cara, falar na rede social, eu já falo há muito tempo. Desde quando eu voltei de São Paulo, depois da minha residência, em 2018, eu resolvi criar uma conta no Instagram. Ser mais específico, assim, da parte profissional. Desde lá, eu já venho comunicando, cheguei a fazer um canal no YouTube de entrevista com médicos, profissionais. Então, eu fui me aperfeiçoando, fui criando técnicas e foi se tornando algo natural. Conversar, falar, estar aqui no podcast, conversando com vocês. Agora, a questão de um procedimento, por exemplo, com um paciente, ali você está lidando com uma vida. Você não pode errar, tem que ser preciso no que você está fazendo. Por exemplo, eu trabalho em UTI. Em UTI, você lidar com pacientes críticos. Estão lá na UTI porque eles estão críticos. E aí demanda bastante conhecimento técnico e prático para você estar ali. E é uma caixinha de surpresa. Tem plantão na UTI que você vai ser tranquilo. Tem plantão na UTI, vai ter muita intercorrência. Paciente que passa mal, paciente que tem parada cardíaca, e você tem que fazer todo o procedimento de ressuscitação ali. É um procedimento de passar um catéter venoso. É algo que você já está acostumado a fazer? Está, mas você tem que ter uma prudência, toda uma técnica, uma sequência para fazer, para não dar errado e o paciente ter complicações disso. Então, ali, o trato de um paciente crítico é o que você fica um pouco mais receoso do que em comparação à rede social. É que eu fiz esse comparativo porque hoje em dia tá tão intensa as coisas, dependendo do que você se fala numa rede, a gente toma bloco, né? Então, falando em bloco, Então, as minhas redes sociais estão suspensas. no dia de hoje, vamos falar a data de hoje, 28/5, ao qual esse episódio está sendo gravado. Não, o doutor... O senhor sabe por quê ou não? Não sei o porquê, porque a meta nunca fala, né? O porquê. Só falou que eu não segui as diretrizes, mas quais diretrizes? Não sei qual. O senhor já tomou alguma outra vez ou não? Não. É a primeira? E foi sem aviso prévio. E sem aviso prévio. Porque geralmente o que acontece, às vezes quando eu faço alguma publicação, por exemplo, de conteúdo que tem sangue, lesão, corte, ele dá o alerta. Dá o alerta, às vezes bloqueia aquilo lá porque tem imagem sensível. Ou põe aquele bloco, né, de tela. Aí você pede o recurso e tal, aí eles voltam à publicação. Porque eu falo que é com fins educativos, que eu tô ali, não tô sendo nada pejorativo. Explorando, né? Explorando aquela questão. Expondo ninguém. E expondo ninguém também, não tem identidade de ninguém. Só que, domingo agora, acordei cedo, ia pra academia do condomínio, aí fui pegar o celular, olhar o WhatsApp, sua conta foi banida. Aí, o que eu fiz? Pegadinha do malandro, achava, né? Aí, tá bom, beleza. Aí você, entra com recurso, eu falei, eu sou médico, preciso do WhatsApp, pra conversar profissionalmente e tal. Aí eu já tava na academia, fui entrar no Instagram. Aí na hora que eu vi, também bloqueado. Eu falei, mas que caramba. Aí, porque assim, as últimas publicações que eu fiz, uma foi falando de palpitação. Por que o coração, você sente o coração bater, por que isso acontece e tudo. E comentando a respeito da morte do Ganley, atleta de fisiculturismo. Uma das hipóteses era do uso de insulina, eu expliquei o risco da insulina, por que isso acontece e tal, lamentei a morte dele. Não foi nada fora do que um médico traria de conteúdo educativo para as redes. E aí, domingo eu acordei sem contas e até agora estou sem do dia 24, né? 24, 25 que foi, até hoje, dia 28, ainda sem nenhuma resposta. Tem que ressuscitar essas contas. E eu pergunto por quê. Eu pergunto também porque a abrangência, o engajamento ali, diretamente, o doutor fala com média de quantas pessoas? Eu tenho, no meu Instagram, eu tenho 44 mil seguidores.
de umas 2 semanas, 3 semanas pra cá, eu tinha mudado minha abordagem, eu tava gravando muito mais Reels sobre temas da cardiologia, e isso estava engajando muito. Tinha um vídeo lá que já estava com 100 mil visualizações, outro Reels estava com 200 mil visualizações, então estava em ascensão, assim, os meus Reels estavam crescendo o número de visualizações. Até que veio esse banimento aí, vamos ver. Imagina, né, essa quantidade de pessoas. Imagina, né, por exemplo, né, 250 mil. Pô, falando com 100 mil, é quase metade prudente ali, observando, né, o tema. Então, queira ou não... O meu alcance, né, que você tem lá, que é a questão de alcance. Meu alcance nos últimos 30 dias estava em 3 milhões de alcance, né, de pessoas que viram os vídeos, mas não são todas que seguem, né, obviamente. Mas eu tive um alcance de 3 milhões de pessoas que assistiram algum vídeo meu que eu publiquei nos últimos 30 dias. Sim. Então tava subindo. E aí veio esse infortúnio aí. Vamos ver pra onde que vai. Faz parte, né? Vamos entrar com a liminar. Se não der certo, a gente volta do zero e começa tudo de novo. Vamos recuperar, vamos ressuscitar. Fala você, que depois eu já vou falar. Vou soltar uma pérola aqui do... Eu ia pegar o gancho, não sei se a gente já pode entrar no assunto aí do fisiculturista. Gunley, né? Eu vi, fiquei sabendo, e parece que é muito recorrente, né? Pessoas assim que é do meio do esporte aí de halterofilismo, fisiculturismo, bodybuilder, né? Sim. E aí, por que jovens acontece, né, de ter esses problemas cardíacos? Vamos lá. O fisiculturismo, ele está envolto no uso de hormônios anabolizantes, para você poder competir, para você poder subir num palco, né, que o pessoal fala, nas suas diversas categorias, você tem que fazer uso de substância, de anabolizantes, substâncias ergogênicas que vão te ajudar no crescimento muscular. É fato, todo mundo que quer competir precisa usar. Tem um campeonato natural? Tem. Mas não é o mais visado, não é o que tem mais olhos de publicidade, de marcas e da parte financeira também. O natural consegue ter um resultado ainda satisfatório, não de competição, mas visualmente. Consegue. Nunca vai ser igual a alguém que usa hormônio, isso tem que ficar bem claro. Você vê as veias de quem usa fica bem saltadas, né? Porque você diminui muito o seu tecido de gordura, você aumenta muito a massa muscular, consequentemente você precisa aumentar muito a oxigenação através dos vasos. Chega a aumentar os calibres dos vasos? Sim, porque você vai aumentar o tecido muscular. Então, para você irrigar de sangue e ajudar ali o retorno venoso, o retorno do sangue, você precisa de veias mais calibrosas, porque o seu tecido muscular está maior. Então, o mundo desse pessoal precisa usar hormônios. E aí, depender do tamanho que você quer ficar e competir, você vai ter que usar maiores quantidades de hormônios anabolizantes. E quanto maior a dose que você usa, maior o risco que você está se submetendo a ter problemas de saúde, desde a parte cardíaca até a parte renal, por exemplo, que também afeta. Então, o que acontece? O uso de anabolizante, vamos falar especificamente do coração. Quando você usa anabolizante, você quer que seu músculo cresça, que você fique maior, que você fique mais forte. Só que o coração ele é formado por músculo. Então, o efeito do hormônio que vai atuar no seu bíceps, no seu peitoral, no seu quadríceps, também vai atuar no seu coração. Vai atuar no seu tecido cardíaco. E vai gerar o que no seu coração? Hipertrofia também, a mesma coisa. Então, seu coração vai ficar maior, vai ficar mais pesado, vai ficar mais espesso. E esse crescimento do coração, pelo uso de hormônio, é um crescimento desorganizado. Gera fibrose, então você favorece o risco de arritmias, deixa um coração mais enrijecido, um coração mais duro, vamos colocar assim. As coronárias, que são os vasos que levam sangue. Você pode ter lesão ali, formação de placas de gordura, favorecendo o risco de infarto. Então você tem várias possibilidades de alerta, né? De alerta que podem comprometer o paciente. Do Gunley, especificamente, saiu recentemente, do IML dele,
a doença cardiomiopatia hipertrófica. Que ele parece que temia, né, de fazer até o exame, não é? Teve uma entrevista que recuperaram de um podcast que ele participou, e ele queria tanto competir, sim, mas ele tinha que passar, ele temia a esse exame, e ele ficava meio que protelando, porque se soubesse desse exame, não deixava ele competir. É que assim, não se passa na minha cabeça, é que eu não conhecia, eu não sei como que ele fazia, mas não se passa na minha cabeça um atleta, que ele era um atleta de alto rendimento, patrocinado por grandes marcas, não ter um segmento médico especializado nisso. Um acompanhamento médico, ele não vai garantir você de nada. Tipo, faça um segmento comigo aqui, doutor, tal, que você pode usar o hormônio e você vai ficar imune a qualquer complicações. Isso não existe. Mas, quando você faz uso dessa substância, porque você vive disso, você é um profissional e precisa, você vai ter um médico, um cardiologista, um médico do esporte, para falar, cara, ó, o nível seu de risco tá muito alto. E aí, você vai querer continuar? Se não me passa na cabeça eu não ter passado por uma avaliação médica, ter feito um ecocardiograma. O ecocardiograma, que é um exame simples, e todo lugar, cidade de médio, grande porte vai ter um profissional que faça um exame desse, já conseguiria identificar. E alerta, pô, ô Ganley, então você tem 22 anos, seu coração aí tá de uma espessura gigante, vai dar problema. Não me passa na cabeça que ele não tenha feito isso. Mas tudo é possível, igual você falou. Mas ele, não quero fazer, eu quero seguir e seja o que Deus quiser. Você acha que ele teve algum sintoma, por ele mesmo, sentia algo diferente? Você acha que pela condição dele? O coração já estava pré-alerta? Eu sei que o diagnóstico é o mais correto, mas será que ele sentiu alguma anormalidade? Vamos lá, especificamente da cardiomiopatia hipertrófica, que é uma condição genética, a pessoa nasce com isso, e a pessoa pode desenvolver ou não a doença. Vai depender de estímulos. O anabolizante pode ser algo que potencializou a doença de base dele e acelerou o processo de morte. Essa doença ela seria o que, assim, na prática? É uma mutação genética que favorece o aumento da espessura do coração. O coração, ele é um órgão oco. Vamos colocar minha mão aqui e minha outra mão. Um oco aqui dentro, que é entre o sangue, ele contrai. Entre o sangue, ele contrai. Aqui o meu dedo, vamos colocar que é a parede do coração. Na cardiomiopatia hipertrófica, em vez de ser um dedo a parede, vamos colocar que são 2 dedos, 3 dedos aqui de parede. Então é um músculo muito mais espesso. E essa espessura aqui é cheia de fibrose aqui dentro. E essa fibrose favorece o que? A arritmia, fatais. Pode ter sido o que aconteceu com ele. Não se sabe. Falou que teve cardiomiopatia hipertrófica. Mas será que ele também aventou a possibilidade de insulina? Será que ele estava usando insulina? Não sei, porque é só quem está próximo dele vai poder falar. Mas pode ter sido única e exclusivamente a cardiomiopatia hipertrófica? Pode. Mas a questão da insulina aí, você acha que... Porque também tem um assunto, se é diabético, toma a insulina. Mas sim, também tem hoje essas canetas que meio que parece que tem esse mesmo princípio da insulina. Será que é uma realidade que o povo também tem utilizado? Dele especificamente, para a questão de óbito, ou foi a cardiomiopatia hipertrófica potencializada pelo uso de anabolizante, ou a insulina. A insulina é um hormônio que ajuda a pegar a glicose que está no sangue, passar para dentro da célula. Porque a célula nossa precisa da glicose, que é onde vai extrair energia para a gente fazer as coisas. No diabético, devido a vários problemas, essa glicose não consegue entrar, porque o pâncreas, que é o órgão que produz insulina, já sofreu o que tinha que sofrer uma vida inteira e não está conseguindo mais produzir. Aí a pessoa tem que tomar a insulina. Aí toma nas doses certas lá, 10 unidades, 5 unidades e tal. Por que o fisiculturista vai tomar insulina? Por que ele tem que fazer isso daí? Porque a insulina, pro fisiculturista, vai ajudar ele a ganhar massa muscular. Porque vai fazer com que entre mais glicose dentro da célula. Ou seja, mais força. Mais força, ajuda na recuperação, ajuda no crescimento,
ajuda no anabolismo, ou seja, no crescimento muscular. Mas é uma técnica muito perigosa, porque ele é uma pessoa que não tem déficit de insulina. Ele já tem a insulina dele. Então ele está colocando mais insulina. Turbinando, tipo assim. Então ele tem que comer muito mais. Se ele aplicar, ele já tem que comer para poder ter esse ganho. Porque se ele aplicar e não comer, ele vai... O que vai fazer? A glicose que ele tem lá, vamos colocar uma glicose basal de 100 no sangue. Você faz o exame de sangue, a glicose deu 100. Ele tomou insulina. Dá 10 minutos, vai para 95. 20, vai para 90. E ele não está comendo. Então não está vindo glicose. Vai dar uma hipoglicemia. Faz hipoglicemia. Aí vai para 80, aí vai para 75, aí vai para 70. Aí vai para 65, aí vai para 60. Aí o cara já começa a ficar confuso. Se ele tá sozinho, ele começa a ficar tonto, aí dá sonolência, aí ele dorme, aí ele cai, ele morre e ninguém viu. Porque o cérebro precisa de glicose. Você vê, são assuntos, por isso que o nosso podcast tem como base o tema consciência, porque entende do assunto para exatamente te trazer uma verdade, como eu falo nos meus bordões aqui, quem é consciente entra e sai, você entendeu o porquê, né? Entra e sai sem ficar refém e nem além. A consciência, exatamente isso. Ô, doutor, agora, vamos falar o boom do momento, esse tema, né? O estresse da vida moderna, que está tão hiperconectada, está infartando pessoas mais cedo também? Você acha que diretamente ou indiretamente que seja, o doutor acredita que... Porque, pela lógica, vamos falar pela lógica. Se antigamente o volume de informação que a gente processava no dia era em média de 5, 10 ou que seja no máximo 50, uma hiperpressão de informação automaticamente desce. Tem a ver, será? O estresse, sabidamente, é um fator de risco cardiovascular. É um fator de risco para o coração, é um fator de risco para infartar. Isso a gente já sabe. Então, com esse mundo de informações e coisas que... morreu alguém lá na China porque caiu uma pedra que rolou de uma montanha e caiu em cima do carro. Antes você nunca ia saber disso daí. Hoje você sabe pela facilidade nossa, uma pedra. Aí já começa a se preocupar. Acontecia bastante na época da pandemia. Pessoas que ficavam toda hora assistindo informações, todo aquele clima que a gente estava vivendo. A pessoa não saía da televisão, a televisão só falava: hoje morreram 5 pessoas, hoje morreram 10 pessoas, hoje morreram 1000 pessoas, hoje morreram... Pessoal, excesso de informação, excesso de preocupação. Isso aumenta o nível de estresse, isso aumenta o nível pressórico, isso aumenta, sim, o efeito aqui dentro no nosso coração, aumentando, sim, o risco de infarto. Então, o estresse hoje é muito bem estabelecido como um fator de risco para a doença no coração. Tem aquele texto, né, bíblico, Provérbios, diz: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido vai secar os ossos. Acho que tem coisa a ver, né? Sim, a parte emocional afeta muito o corpo nosso como um todo. Sim. Como um todo. E nessa esteira aí, doutor, alimentação, quais são os piores alimentos para o coração? E a gente estava falando de uma bebida aí que aquele que não é acostumado a tomar pode dar um descompasso no coração, pode sentir uma arritmia. O que o senhor fala sobre isso daí? Tudo que de alimentação é ultraprocessado, tudo que você tem que abrir uma embalagem, você tem que avaliar ali o que você está comendo. E tudo que é in natura, você vai lá, pega e come, o risco de ter alguma coisa pro coração é praticamente zero. Dito isso, lanche, pizza, refrigerante... doutor, não vou poder nunca mais comer. Não é isso, é questão da quantidade. Dosagem, né? A dosagem. Eu vou comer um lanche com minha família ali uma vez na semana. No restante dos dias eu sigo uma alimentação adequada, como
o meu arroz, como o meu feijão, como minha proteína, como legumes, no abuso de excesso de gorduras, de doces. Uma vez na semana comer um lanche, comer uma pizza, isso não vai fazer mal. Ah, não, eu tô comendo lanche 2, 3, 4 vezes na semana, tô comendo salgados na rua, frituras, com batata frita. Aí isso vai, com certeza, afetar a sua saúde. Porque o que acontece? Você vai ter um excesso de calorias. Esse excesso de calorias vai ser armazenado no seu corpo como gordura, tecido adiposo. Você vai aumentar de peso. Você vai ter aumento de risco cardiovascular, estresse metabólico, processo inflamatório e, consequentemente, aumento de risco de doença cardiovascular. Essa questão dessas dietas tipo cetogênica, você acha que aumenta o colesterol ruim e pode dar algum problema? Porque às vezes a pessoa emagrece, às vezes você vê uma pessoa que é magra, às vezes tem um problema cardíaco, né? Mas aí vai ver, ela tá fazendo uma dieta, famosa dieta cetogênica, que pode comer gorduras, né, à vontade, proteínas. E isso aí influencia? O senhor acha que tem alguma relação? A pessoa desenvolveu algum problema cardíaco? A questão da gordura também é a mesma coisa, a questão de quantidade. Se você tem um abuso de consumo de gordura, seu triglicérides vai aumentar muito, seu colesterol, consequentemente, vai aumentar um pouco também. E isso vai trazer consequências negativas para o coração. Então, tem certo tipo de dietas extremas. Pô, tem uma dieta low carb, não tem risco cardiovascular uma dieta low carb. Dietas que são exageradamente na questão de gorduras, a gordura do boi, manteiga, tudo que é em excesso vai fazer mal, sim. Eu prego muito para os meus pacientes a questão do equilíbrio. Você está com excesso de peso, você vai ter que ajustar isso daí. O que você está fazendo mais? Hoje se tem as medicações novas, estão ajudando muitos pacientes na perda de peso, muitos mesmo. São medicamentos excelentes que trazem resultados positivos para a saúde do paciente. Ô, doutor, bom, o senhor está percebendo que está sendo até uma consulta aqui já, né? Várias. Ele deve estar falando, pô, o povo não vai lá no meu consultório, vem aqui. Não, doutor. Faz parte de toda a conversa. Tem alguma coisa. Acho que todo mundo, né, perto conhecido em uma festa, um evento, fala, deixa eu tirar essa duvidinha, né? Sim. Mas que bom que o doutor já entende que é um chamado também, não é? Sim. Mas fala assim, não abusa não. Lembrei de uma coisa, que aquele resveratrol é bom pro coração mesmo? Que tem na uva. Que o pessoal fala que tem no vinho, né, e tem na uva, que tem aquela substância que faz bem pro coração. Dessa daí, da questão do, vamos dizer, do vinho, do suco de uva, né? A questão do vinho é controversa porque tem do álcool. Então, do álcool, a gente não recomenda, toma uma taça de vinho. Daqui a pouco a pessoa tá... Exato. Mas essa questão da uva, sinceramente, eu não tenho assim, informações para te falar, pô, não, é positivo. E o impacto também que traz, não vai ser aquele impacto. Tem que ser um conjunto, né? Exato. Uma vida saudável. Né? Pô, eu tomo um suco de uva 100% integral, mas eu tô tomando esse suco de uva com X-tudo. Qual que é o impacto que esse suco de uva vai ter? Não vai ter nenhum. Vai brigar com o molho. Antes de eu falar um outro detalhe, até que você citou um verso bíblico, mas antes de eu falar sobre isso também, o senhor disse há pouco sobre os ultraprocessados, ou essa parte. Explica para a nossa audiência, porque às vezes muito se fala termos técnicos processados, e tem pessoas simples ou jovens simples que nos assistem e não entendem o porquê que alimentos ultraprocessados são tão maléficos para o organismo e o coração sente de uma forma, às vezes até um pouco mais elevada, porque é natural que o coração irriga todas as veias do corpo, né? Sim. E aí é onde que entra exatamente esse detalhe.
tecnicamente falando, para o simples, esse ultraprocessado, o que eles colocam nisso aí, nesses alimentos que acaba provocando esse... A questão é a composição deles. Essa composição provoca esses malefícios. Vamos pegar uma pizza pronta de forno que você compra no mercado e faz na sua casa. Vamos usar esse alimento como um exemplo. Ela é rica em sódio. Um sódio em excesso aumenta a pressão arterial. Ela é rica em gordura. Gordura em excesso é muita caloria, acaba aumentando seus triglicérides, aumentando seu colesterol. E ela é rica em caloria vazia, vamos colocar assim, a caloria que não é acompanhada de nutrientes. Não é uma caloria que você come, uma refeição, de um arroz, feijão, carne e legumes. Ali, nesse prato tem bastante caloria, só que é uma caloria rica de nutrientes, de vitaminas, de todas as substâncias que vão ajudar positivamente no seu organismo. Já esse tipo de alimento, que é rico em gordura saturada, que é rico em sódio, que é rico em muito calórico, não vai trazer nenhum benefício para o seu organismo, em questão de saúde. Vai ter o prazer, é hiperpalatável, gostoso e tal. Não tira o mérito disso, é gostoso. Glutamato, monossódio. É gostoso, é algo muito palatável. Você fica feliz em comer aquilo. Mas para a sua saúde em si, ela não é positiva. Mas eu falei, eu vou comer isso uma vez na semana, vou comer isso em pequena quantidade, né? Uma vez na semana. Aí não vai ser o suficiente para trazer um impacto tão negativo para a sua saúde. E esse alimento que pega sem isso aí, que o senhor falou, que ele tem, já por si só, sem ser o processado, quando é o colhido, né? Isso. Ele por si só já tem um nutriente que o organismo já reconhece como bom. Exato. Você vai pegar lá uma maçã, você vai pegar lá o arroz, você vai pegar uma batata, ele tem a caloria, só que ele é acompanhado de fibras, ele é acompanhado de nutrientes, coisa que esses tipos de alimento não tem. E o coração, ele é um leitor de tudo isso. Literalmente. Ele acaba sendo impactado por isso daí. Se você come esse tipo de alimento ultraprocessado, sua pressão vai aumentar, você vai aumentar o trabalho do seu coração. Seu coração vai ter que bater mais forte, vai ter que usar mais força para poder vencer uma pressão que está mais alta. E aí a pessoa não é acostumada mais igual no campo, na vida rural, não anda mais, não queima... E aí ele só fica sedentário e exige acumula em gordura. Essa gordura aumenta a resistência periférica ali e aumenta o processo inflamatório. A inflamação causa outro... No seu vaso, a sua coronária, o vaso que irriga o seu coração, acaba sendo submetido a esse estresse metabólico. A carga, né? E, consequentemente, a formação de placas, que pode dar infarto depois futuramente. Mas só que isso não acontece, comi hoje, amanhã vai acontecer isso. Não, é algo que vai sendo gradual. Já que o doutor é cristão também, então tem um verso da Bíblia que fala aqui em Provérbios, acima de tudo que deve se guardar, guarda o seu coração, porque dele depende as saídas da vida. Como o senhor é um cientista da parte do coração, né, físico, né, ou seja, estudioso dessa área, como o senhor enxerga essa conexão entre a saúde espiritual e a saúde cardiovascular? Eu falo assim, o nosso corpo, Paulo fala o quê? É o templo do Espírito. Tem um missionário, não sei quanto, que fala assim, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu cuidei da mensagem, não cuidei do cavalo. Ele estava falando dele mesmo que estava morrendo antes dos 30 anos. Porque assim, se nós somos o templo do Espírito, nós temos que cuidar do quê? Do nosso templo, que é o nosso corpo. O Espírito Santo habita em mim, está dentro de mim. Eu posso viver 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos. Vamos supor lá que Deus me deu saúde para viver até os 90. Só que no decorrer da minha vida, eu fiz várias coisas que abreviaram a minha vida. Não fiz atividade física, vivi uma vida super estressada só em busca do dinheiro, me satisfazi todo tipo de comida,
que importasse o que fosse, fiquei obeso, fiquei hipertenso, não cuidei, não tomava os remédios certos, morri com 50 anos. Nossa, Deus, olha só que Deus malvado, tão novinho. Ele deixou o cavalo manco. Deixou a família dele para trás, olha só. Aí Deus olha lá de cima e fala, mas o que eu tenho a ver com isso daí? Para as escolhas que a pessoa fez. Então, assim, tá muito interligado isso daí. Se você cuida para você ter a sua melhor saúde, o seu melhor modo aqui na Terra, você consegue ser muito mais produtivo, estar muito mais presente com sua família e gerar muito mais frutos no reino espiritual também. Já veio, ó, o backstage tá rápido aqui, ó. Já veio, é uma citação atribuída a um pastor escocês. Exato, escocês. Robert Murray. Ó, backstage tá ligadão, hein? Faleceu tragicamente aos 29 anos. Ó, e a frase original dele é: Deus me deu uma mensagem em um cavalo, mas eu matei o cavalo e agora não tem como entregar a mensagem. Já pensou? O cara ter todo um dom da palavra, ser abençoado pelo Espírito Santo, só que por no fato não de cuidar da saúde, não conseguir entregar a mensagem. Quanto custa um coração, doutor? Não tem preço. Você não encontra na vendinha. Não tem uma impressora 3D aqui? Não. Tem. Você só tem esse seu coração para cuidar. Se você perder ele, você pode ficar numa fila de transplante, por exemplo. Mas não é garantido que você vai conseguir um coração para você. Depois que transplanta, ainda tem que tomar medicamentos, não, né? É pra uma vida não ter rejeição. Totalmente... Caso do Faustão, né? Dependente, totalmente dependente. Não é uma vida 100% normal. Tem todas as medicações, internações e tudo mais. Fala. Deixa Não, falar, vai. Não. Eu quero só falar das pérolas. Eu falei do Faustão, ele já incorporou aí. Cortou, né? Viu? Um carro com 20 anos já não paga nem mais IPVA, né? Que já ficou velho. O coração, ele consegue sobreviver ali. Eu sei que é um órgão vital, né? Uhum. Mas tem casos aí que a pessoa às vezes tem uma morte cerebral e o coração continua batendo. Uhum. O coração, na verdade, é um dos primeiros que a gente consegue ver na ultrassom. Do desenvolvimento embrionário, né? Das primeiras estruturas já aparecem. Informação, né? Que aí você escuta aqueles batimentos, o pai e a mãe choram, né? Aquilo vai é do Doppler. É emocionante. Sim. Quanto tempo, assim, um coração conseguiu, numa eventual curiosidade aí, conseguiu sobreviver aí? De fato histórico, eu não vou saber te falar quantos dias ou semanas um coração ficou batendo mesmo após a pessoa falecer. Porque hoje como que funciona aqui no Brasil? Quando você tem um protocolo de morte encefálica, como que a gente suspeita disso? Vamos supor que o paciente teve um quadro de AVC, teve um derrame. Então, o paciente, um AVC grande, a gente fez a tomografia, olhou, viu na imagem que teve um AVC bem grande, pegou metade da cabeça da pessoa, a pessoa está entubada, está com sedação. Aí a gente todo dia vai lá examinar o paciente, aí olha o quê? A pupila. Olhou a pupila, viu que tá estranho, essa pupila parece estar muito grande. A gente joga a luzinha, sabe que joga a luzinha assim? Joga a luzinha, a pupila que tem que fechar, ela não fecha, ela fica aberta. Tem alguma coisa estranha aqui. Aí o que a gente faz? Tira a sedação. Aí tem que esperar a sedação passar o efeito dela. Geralmente 24 horas já não tem mais sedação circulando. Aí a gente tem vários testes para poder falar se esse paciente tem ou não a morte encefálica. Tem aquela uma do pé, né? Que passa alguma coisa no pé para ver sensibilidade. Isso, vê o reflexo. Reflexo. O que a gente vê? Vê a pupila, a gente pega, joga a luz. Se não fechar, está ausente. A gente pega um cotonete, um algodão e dá uma cutucadinha aqui na córnea. Quando cutuca, essa pálpebra aqui, ela mexe. É outro tipo de reflexo. Aqui mexe. É o reflexo córneo-palpebral que a gente fala. Aí joga água gelada no ouvido para ver a questão da movimentação ocular. A gente mexe a cabeça. A gente testa reflexo de tosse. Deixa o paciente lá para ver se está oxigenando ou não. E aí, depois de
tudo isso, aí a gente pega e faz o exame de imagem ainda, para ver se tem circulação de sangue na cabeça. Não tem nada. E então, o coração tá batendo. Nisso tudo o coração tá batendo. Porque o coração, ele tem como se fosse ali uma usina independente. Tem uma memória nele, será? É uma usina. Como se, literalmente, se fosse uma usina de energia autônoma, que sofre interferência do cérebro, sofre interferência de fatores externos. Porém, ela está ali gerando energia para o coração. Ela não depende de outras estruturas para gerar essa energia. Então está ali gerando energia. Parará, parará, parará. Naquele ritmo de 70 batimentos, no ritmo de 60 batimentos, de 80 batimentos, ela está gerando energia ali, fluxo de energia para esse coração. Tem paciente que consegue ficar ali 5 dias, 6 dias enquanto está fazendo esses testes. Tem paciente que um dia o coração também já não aguenta mais. E aí ele vem Porque ele precisa dos mecanismos. Porque quando tem a morte encefálica, várias alterações começam a acontecer. Uma das coisas também é o marca-passo, né? O cérebro ele ajuda nisso, não ajuda? Não tem uma ligação? Porque às vezes acaba colocando um marca-passo no coração para suprir uma deficiência, né? Qual que era essa deficiência? Dessa usina. Dessa usina aí. Dessa usina. Você viu que é toda uma lógica, é uma ciência lógica. Que é uma estrutura que a gente chama de nó sinusal. Que dá um impulso, né, também. É um impulso elétrico que ela fica ali, ó. E a questão também do cateterismo que faz para desobstrução quando tem infarto, é isso, né? Isso, o cateterismo você pode acessar tanto pela artéria radial, que está aqui no braço, ou pela artéria femoral. E aí vem um catéter que vai chegar lá na boquinha da aorta, de onde ela sai do coração. Aí você tem 2 furinhos, um de cada lado. E aí o catéter joga o contraste para ver na televisão lá. Tanto a coronária do lado direito, como a coronária do lado esquerdo. E aí consegue ver. Ah, ali está a placa de gordura. Ali está a obstrução. Faz uma angioplastia. Aí coloca o stent naquele lugar. Hoje, como que o senhor agradece pelo avanço da ciência em tantos casos? Eu sei que o senhor é jovem, mas estudos, né, nas faculdades fala muito da evolução da medicina quanto à tecnologia. Como que o senhor vê esse avanço, no caso, coração? O catéter é um dos mais antigos, vamos falar assim, que se descobriram, porque acho que é um dos mais usados, né? Muito antigo, não é? Muito antigo, dependendo de como ele está falando, mas a tecnologia do stent, ou propriamente do cateterismo, se eu não me engano, é da década de 60, 70. Já foi uma evolução. E hoje, cada ano que passa, tem técnicas de desenvolvimento diferentes desses dispositivos. Sim, sim. Então, o princípio é o mesmo, mas o modo como que ele faz e a tecnologia embarcada nele é diferente. O avanço tecnológico é fantástico, dos estudos também, mas como o senhor vê essa introdução da tecnologia dentro dos órgãos e membros? Já se fala dentro do corpo alguns microchips. Já ouviu falar ou não? Então, essa parte de microchip, ligação com o cérebro, de entender comando, isso gerar outras coisas, isso é muito embrionário ainda, tá muito no começo. Isso vai ajudar muito, por exemplo, quem tem paralisia, que tem lesão de medula, que não consegue andar, que não consegue se movimentar, que não consegue... Ele vai poder, às vezes não consegue falar, uma pessoa que tem algum problema de fala não consegue falar. Esses microchips que conseguem fazer uma leitura de impulsos elétricos do cérebro vai ajudar essa pessoa a se comunicar, vai ajudar essa pessoa a andar, vai ajudar essa pessoa a se comunicar com o mundo externo. Isso é muito bom. E o avanço da tecnologia tem propiciado que, antes que muitas doenças que condenava a pessoa à morte, que hoje não mais. O marca-passo é uma tecnologia que já tem há vários anos, mas se não existisse a questão do marca-passo implantável ali, a pessoa que tivesse uma arritmia e o coração ficasse muito fraco estava condenada à morte, não tinha mais o que fazer. Eu pergunto pro doutor, porque é o seguinte, ó. Saiu um estudo, não sei se o senhor acompanhou ontem, há 4 dias.
que cientistas da Universidade de Hong Kong desenvolveram o Cardio-Omic Score, um exame de sangue inovador que utiliza a inteligência artificial para prever risco de 6 doenças cardiovasculares, com até 15 anos de antecedência. Não vi. E, em vez de focar apenas na genética, eles colocam a IA para analisar as proteínas. Vou colocar aqui a fonte da matéria, porque até o Globo fez uma matéria. O avanço que se tem, se a gente for ver, antecipar 15 anos, eu vou falar para você, é um avanço. Aí, ó. Novo exame de sangue com IA mostra risco de 6 doenças cardiovasculares e risco de 6... Ó, 15 anos antes do teste usa aprendizado de máquina para interpretar sinais moleculares que pronunciam os problemas. Ó, 24, foi domingo agora. E foi essa universidade de Hong Kong, eles estão fazendo esse exame aí, ó. Foi desenvolvido por uma equipe. Cardio-Omic Score. Mas se você for ver também 15 anos, se a pessoa, né, já tem umas predisposições, ela vai acabar tendo mesmo. Não, mas aqui ele está dizendo que antever cenários com antecedência, e aí com uma previsão tão antecipada nesse caso, o paciente ele já pode sinalizar umas posturas diferentes. A alimentação, a parte física, já é um sinal forte para ele não chegar nessa sentença, vai. E assim, eu quero trazer também uma reflexão, é que muita coisa sai na mídia normal, tradicional, na mídia sensacionalista, sai em revistas já conceituadas, tipo o Globo, em relação à saúde. E é engraçado porque você olha isso daí e você fala, nossa, meu Deus, que coisa revolucionária. Nós, da parte médica, que lidamos com isso, nós somos um pouco mais céticos. A gente sempre olha a questão com um olhar de dúvida de que essa pessoa tem que me provar que tem que ter uma validação que ainda, isso é real. E como que essa pessoa me prova que isso é real? Através de estudos científicos e não de possibilidade. Eu identifiquei. Tá, mas como que foi que você fez isso? Qual foi a estatística que você usou para avaliar isso daí? Tá, eu sabendo isso daí, qual o impacto que isso traz? Isso é real? Isso foi um segmento de 15 anos que se fez para poder saber, antecipar? Foi separado em grupos para poder ver? Então, legal. Se isso acontecer, isso ajuda no quê? Na estratificação de risco do meu paciente. Você é um paciente que tem um risco aumentado de AVC. Então, se você tem um risco aumentado de AVC ou de infarto, você tem que começar a fazer coisas agora para que daqui 15 anos você não venha sofrer isso. E às vezes já teve histórico na família, né? Exato. Assim, a genética, meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa, meu pai é diabético, minha mãe é diabética. Então é uma sentença de que eu vou ser hipertenso diabético? Não. Você tem uma chance aumentada de ser hipertenso diabético. Em comparação a uma pessoa que não tem pai e mãe, nem hipertenso nem diabético. Porém, se hoje com essa informação que você tem de que o seu pai é hipertenso, de que o seu pai é diabético, e você tomar medidas que vão te proteger disso, como uma alimentação saudável, prática de atividade física, dificilmente você também será hipertenso, dificilmente você também será diabético. Doutor, pegando essa esteira aí de novo. Que pena que tá. Olha, cara. Mas rapaz, nós nem chegamos na pergunta do internauta. Um ranking aí, se a gente pudesse ranquear, quais são as piores doenças que afetam o coração? Diabetes, hipertensão, colesterol alto. Quais delas num ranking aí que a gente poderia colocar? Que é inimiga do coração. Número 1. Número 1, 2, 3, vai. Não, deixa um por último. Eu diria que acaba afetando o coração, é clássico. Obesidade. A hipertensão. A hipertensão arterial afeta muito o coração, o funcionamento dele. Lógico, estou falando de um quadro de hipertensão no qual o paciente não controla. Tem paciente,
Pô, doutor, minha pressão tá aqui 16, mas eu não sinto nada, tem que tomar remédio mesmo. Aí eu falo, o grande problema da hipertensão é justamente esse. Apesar de você não estar sentindo nada, seu coração tá sofrendo, seu rim tá sofrendo, tá tudo sofrendo lá dentro. Aí depois que você tiver alguma coisa, você vai querer tratar? O tratamento da hipertensão é justamente para evitar uma complicação futura. Ah, tá bom. Então a gente tenta trazer essa conscientização. Então a hipertensão não tratada traz consequências graves para o coração. Aí você tem também a dislipidemia, que é o aumento do colesterol ruim, que é o LDL. A gente fala que é o logo Deus leva. Tem esse aí. Agora eu nunca mais esqueço. É o LDL e o outro? O HDL. Como que é? O HDL é o bom, que é o Hoje Deus Livra. Hoje Deus livra. Logo Deus leva e hoje Deus livra. Se você lembrar desse, você vai... Você tem que ficar com o seu LDL baixo. Mas tem pessoas que têm alterações genéticas, que pode ser magro, pode ser gordo, o colesterol dele vai ser alto, porque isso tem a ver com a genética dele. Então, às vezes, muito paciente que infarta novo é porque ele tem a questão do colesterol alto, de fator genético. Então, o exame de sangue simples consegue ver isso daí. Por que o colesterol alto faz? Deposição de gordura, de placas de gordura nas artérias desse coração, favorecendo ali o infarto. Então, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol ruim, que é o LDL, é muito prejudicial no coração por conta disso, por deposição de placas de gordura nas artérias do coração. E se eu fosse fazer o que me preocupa mais em relação ao coração, seria o diabetes. O diabetes ele traz muitas alterações metabólicas. Ele vai afetar várias situações, vai afetar o colesterol, então, vai afetar a pressão arterial. Também é a mesma coisa, um diabetes não controlado. Aquela pessoa que fica com um diabetes de 200, 300. Ah, doutor, meu diabetes sempre foi esse valor, sempre 300. Quando vem com uma hemoglobina glicada, que é como se fosse uma média da glicemia dos últimos 3 meses. O normal é abaixo de 5,5 ali, 5,5 é uma pessoa normal. O diabético tem que estar em torno de 7, que está bem controlado. Mas já peguei paciente com 12, 15 de hemoglobina glicada, ou seja, muito alto. Então esse paciente, apesar de no momento às vezes ele não estar sentindo nada, lá dentro, está acabando com o coração dele, está acabando com o rim dele. O sistema circulatório também, né? Exato. Que pena que tá indo pro final, mas só uma última curiosidade. Não. Qual que é o maior mito sobre infarto e saúde do coração que as pessoas leem na internet? Que é tudo... É a questão do AS lá também. Vou falar do AS, mas uma das que as pessoas mais falam, o coração não dói. Dói. E dói muito. Muita gente fala, o coração não dói. 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 É só você infartar, você vai ver que seu coração dói. E como dói? O coração dói sim. E ele vai doer em momentos ali no qual está sofrendo algum tipo de falta de sangue, que a gente chama de isquemia. A isquemia, a falta de sangue, por conta de uma obstrução da artéria, vai fazer sim o seu coração doer. O coração dói. O coração não dói, né, doutor? Não. O coração dói sim. Essa a síndrome do... E eu tomar o AS lá, na hora que tá sentindo a dor no coração? Muita gente fala assim, tem um AS em casa e quando você estiver sentindo uma dor no coração, tome esse AS, porque esse AS irá salvar a sua vida. Eu, como cardiologista, não recomendo isso, porque a dor torácica, ela pode ser de várias coisas. A dor no peito. Tô com dor no peito, é infarto? Nem sempre. A dor no peito pode ser infarto, como pode ser também uma outra condição totalmente diferente do infarto, que é a dissecção de aorta. A pessoa também vai ter uma forte dor no peito, um mal-estar intenso, náusea, pode ter vomitar, passar muito mal com uma dor muito intensa e ser essa dissecção. Doutor, dissecção, o que é isso? Pensa na parede da sua casa, a gente está até conversando aqui. A parede ela é composta de tijolo, reboco e a tinta. Vamos colocar assim, as camadas. E o vaso também tem as camadas dele. Tem lá a camada que é o tijolo, tem a camada que é o reboco, tem a camada que é a tinta. Vamos supor que a camada da tinta com o reboco, ela se separa.
porque aconteceu uma lesão ali e aí sangue começa a entrar. Então é uma coisa que está sangrando. Então se é uma coisa que está sangrando, eu não posso tomar nada que vai afinar o sangue. O AS que ele faz? Ele afina o sangue, vamos colocar assim, né? Porque popularmente. Pode dar uma hemorragia se estiver sangrando. E aí você vai piorar se você der o AS para esse paciente. Tá com uma dor intensa, mal-estar, aperto no peito, vá para o pronto-socorro. E aí o médico vai te examinar, vai ver qual possibilidade que é. Falando em vasos sanguíneos, ficar sentado no vaso sanitário faz mal pro coração. Você aqui, ó, um alerta, o doutor vai responder a você que está nessa realidade digital e tua esposa fala pra você, sai desse vaso, porque você tá querendo fazer o número 2 3 horas no número 2. Segundo a minha esposa, faz mal. Chega a dormir as pernas. É, porque você fica muito tempo sentado, aí você tem a compressão dos nervos que passam ali. E aí vai ficar tudo formigando mesmo. Então, é mais a questão da posição que você fica ali. Não vai com o celular pro banheiro, né? Exato. Vai lá fazer o número 2, deixa o celular com a esposa e vai pro banheiro. Vai ser rapidinho. O infarto fulminante, ele é mais em pessoas mais jovens e nos idosos ainda dá pra... O infarto, geralmente, ele fica... Parece que... Com delay? Ele consegue recuperar, mas nos mais jovens é fulminante. É difícil dar um infarto num jovem que ele consiga se recuperar, né? Uhum. Uma boa pergunta isso daí, porque a gente observa isso na prática. O que acontece? O paciente jovem, quando infarta, vamos colocar uma causa como o tabagismo, cigarro. Então, o cigarro é um fator de risco muito importante para o infarto, porque favorece a formação dessa plaquinha de gordura que eu estou comentando lá. Só que no paciente jovem, quando você forma essa placa de gordura, fecha, você não tem nenhuma outra via de saída. Fechou, o sangue não vai chegar naquele território por nenhuma outra via. Já no paciente idoso, o que acontece? A placa de gordura existe ali. Só que ela foi crescendo num ritmo um pouco mais lento, o sangue foi diminuindo ali, aquele músculo foi sofrendo. Aí o coração pensou, opa, tá faltando sangue aqui. A minha via principal, vamos falar assim, a minha avenida tá em construção, ali tem algum barro, alguma coisa ali e tal, o fluxo não tá legal para cá. Deixa eu começar a construir vias novas aqui. Então o que o coração vai fazendo? Vai criando pontes. Para ele se irrigar, né? Para se irrigar. Se tá faltando ali, então puxa de um lado de lá, puxa do lado do outro, puxa não sei da onde. A água do rio contorna, né? Exato, aí vai. Opa! Achou ali, voltou. Não é a mesma coisa, porém, ele ainda consegue sobreviver. Se fechou totalmente, você vai ter essas outras vias ali. Dando um suporte. Meio que deficiente, mas ainda dá um suporte. No paciente jovem, não deu tempo de acontecer. Não deu tempo. Não teve esse crescimento ainda. Aí fechou, fatalidade. Buf. Já era. Ô, doutor. Falando de jovem idoso, não, a pergunta do internauta lá, do idoso. O tal remédio azulzinho. Sim. Ele realmente é fatal para alguns casos de alguns jovens senhores idosos que tentam utilizá-lo e o coração vai para os vinagres, literalmente? A gente tem duas situações no qual o azulzinho pode fazer muito mal e provocar um infarto. A primeira é se essa pessoa tomar o sildenafil, que é o famoso Viagra, junto com uma outra medicação, que é um vasodilatador. Se a pessoa toma uma medicação para pressão chamada monocordil, que é o isosorbida, ou medicações dessa classe, ela não pode, de jeito nenhum, tomar medicações da classe do azulzinho, tadalafila, sildenafil, nenhum desses. Por quê? Um potencializa o efeito do outro e a pressão fica muito baixa. É o encontro fatal, então, desses dois. Fatal. A pressão vai lá pro pé. Vai animar e vai matar. Fogo com a gasolina. Exato. E aí, aquela alegria eterna. Dá ruim. Dá ruim. Então, se a pessoa faz uso dessas medicações, não pode tomar. Geralmente o médico... Por isso que quando às vezes o paciente chega no pronto-socorro, uma dor no peito, alguma coisa assim, você tem que perguntar, você faz uso dessa medicação? Porque para melhorar a dor no peito, a gente dá esse remédio.
E aí, se a pessoa esconde que tomou, você dá o remédio e a pessoa... doutor, eu não tomo não, mas acho que esse outro eu não vou tomar também. Exato. Aí a gente fala, ó, se você tomando essa outra, você vai morrer. Então, né, doutor? Lembrando bem, eu tomei ontem. Esqueci de te falar, mas eu lembrando bem, eu tomei ontem, né? E um outro cenário do azulzinho é quando a pessoa toma, às vezes ele vai querer às vezes ele tá tomando para fazer o relacionamento fora do casamento. Ou às vezes é uma namorada nova e ele quer impressionar. Então ele vai querer fazer coisas mirabolantes, a frequência cardíaca dele vai subir muito, a pressão arterial vai subir muito, vai demandar muita energia desse coração que já está cambaleado, e aí o paciente vai acabar o quê? O sonoplasta tá com a namoradinha nova, né? Vigia! Vai acabar infartando, por conta de excesso de esforço físico que ele não está acostumado a fazer. Vai fazer coisa errada aí. Ô, doutor, agora finalizou de fato, desculpa passar esse tempo todo aí, passamos aí do combinado 30 minutos. Para fechar, se pudesse dar um conselho hoje para quem está nos ouvindo, com o coração acelerado com as preocupações da vida, qual seria a sua receita de bolo para uma vida longa e com propósito? Se fosse falar algo nesse sentido, porque todo mundo só está no acelero da vida. E aí, coração velho, às vezes muitos estão querendo adiantar essa ida por conta desse acelero da vida, vai? Eu falo que na vida tudo são feitos em processos e etapas. Não tente buscar atalho. Não se preocupe com coisas que precisam de processo. Vou falar da minha profissão, da medicina. Para você se tornar médico, você precisa de 6 anos estudando. Você não vai conseguir ser médico em 1 ano. Não adianta você ficar ansioso, porque é aquele tempo. E tem que esperar aquele tempo, porque é nesse tempo que você é o tempo necessário para você se aperfeiçoar, criar casca, se amadurecer, criar conhecimento para poder exercer a sua profissão. E se você quiser ser algum especialista, você vai precisar de mais tempo ainda. Então, medicina, 6 anos. Para ser cardiologista, mais 4 anos. O que a gente vê muito na rede social é o imediatismo. É tudo para agora. Se você tem 30 anos e você não é milionário ainda, você é um fracassado. Como assim você tem 30 anos e você não conseguiu ganhar o seu primeiro milhão? Compre o meu curso agora e saiba como. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é falado na rede social, porque muito do que é falado tem segundas intenções por trás. Às vezes a pessoa está falando alguma coisa ali para querer ganhar em cima daquilo. Então a gente tem que se blindar em relação ao que a gente escuta. Tudo é processo. Olha o que você era e olha o que você é hoje. Olha o que você não tinha e olha o que você tem hoje. É o que a gente fala da questão do contentamento. O contentamento é diferente da pessoa que você é acomodada. É diferente. Então, contentamento é você ser grato pelas coisas que você conquistou. Mas, ao mesmo tempo, você pode ser, sim, ambicioso, de querer ter mais, de querer conquistar. Isso faz parte do ser humano, faz parte da pessoa. Mas hoje, essa questão está sendo muito deturpada para o imediatismo. Não, você se formou, você é médico, não, você já tem que ganhar 50 mil reais. Aonde? Aonde? Só se ficar sem dormir, né? Fazendo plantão. Puxando plantão. Exato. Não existe, né? Vamos colocar a máquina humana estudou para isso. A média do plantão é kamikaze. Vamos colocar R$1.000 por 12 horas. No mês eu tenho 30 dias. Eu tenho 60 plantões. 12 horas de dia, 12 horas. Você vai ficar de plantão o mês inteiro? Você não vai para casa? Você não vai dormir? Você vai morar no hospital? Então, é feito kamikaze. São processos, são etapas. E curta cada processo. Curta a faculdade, curta a residência, depois curta o começo de jornada. As coisas vão acontecendo. É a questão de você olhar o que você tinha lá, o que você tem hoje, o que você está almejando. E como que você vai chegar nisso daí. Progresso, né? Progresso. Doutor Renan?
Foi uma conversa que tinha mais perguntas aqui, mas vamos deixar para a próxima, né? Que a consulta ficou cara hoje, viu? Manda o pix ali. Doutor, quem que o doutor poderia indicar para nós, 2, 3 pessoas, para elevar consciência em temas que precisam ser difundidos de forma bem clarificadas, bem responsável, como nós temos prezado aqui, com consistência e clareza? De temas aleatórios, Se o senhor é da área da saúde queira alguém também dessa área que rodeia essa parte, fica à vontade. Ou se é da parte também, o coração, como foi da vida, de colegas procedem as saídas da vida, né? De colega profissional da minha área, cardiologista, tem um Dr. Cadu. Bacana. Ele é chefe da UTI, lá da coronária do Hospital Regional. Já foi chefe lá da Santa Casa. Tem uma ampla experiência no trato de pacientes graves. Pronto. E lidar com esse Doutor Cadu. Isso. Já está aqui o convite diretamente do doutor. Ele te conhece mais do que nós, mas é um prazer estar aqui. Se ele pudesse estar também no dia, aí seria o combo perfeito. Casos e qual outro, doutor? Eu falei do Renan, não sei se ele já veio aqui. Bom nome. Eita, Renan. Casa perfeita. É um cara que saiu do nada de vender coisas de resto da empresa que ele trabalhava para hoje ser uma referência nacional em cozinhas infantis. Renan Siviero. Conheço ele tem uma história gigantesca. Já está aqui então, Renan, esse convite do doutor também. Tem mais um? E de vida espiritual, tem que falar também. Aí eu indico meu cunhado. Maravilha. Quem que é o teu cunhado? É o Gabriel Pironde. Ele é pastor lá também na Nova Jerusalém. E ele vem crescendo muito no ministério, tendo muitas experiências, indo para os Estados Unidos, indo para conferências. Foi no Pará agora, lá também. É algo que está sendo muito bom. Gabriel Pironde. Isso. Está aqui feito o convite também. Então, para finalizarmos, hoje ficou claro que o coração físico precisa de cuidados técnicos, mas a vida precisa de ritmo e paz. Dr. José nos mostrou que a medicina mais avançada é aquela que se conecta com a pessoa de forma simples e direta. Se o seu coração bate por um propósito, cuide dele. Esse foi o Consciência Pod. Se essa prosa acendeu aquele farol na sua mente hoje, não guarde isso só para você, não. Encaminha para alguém, curta, comenta, compartilhe. E saiba que você vai estar libertando vidas, esclarecendo aqueles que eram leigos em temas, que aqui está o doutor expert no tema e pôde compartilhar esse momento tão genuíno conosco. Doutor, mais uma vez, eu te agradeço por esse convite aceito. Valeu. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo espalhar informações de qualidade. É um prazer, viu? Foi muito bom essa conversa, Roberto. E estendo o convite para a próxima. Ficou faltando falar da telemedicina aí, né? É para a próxima, hein? Opa! Tema, telemedicina. Até lá já vai ter um monte de situações à distância. Show de bola. Vamos fazer o boa? Um brinde assim, doutor. Boa! Aê!